Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado. A gente está aí começando mais um dia. Deus ele te dê um dia muito abençoado aí pela frente. Hoje o nosso texto base está lá no livro de Provérbios, no capítulo 19. Que Deus ele possa ministrar o teu coração e que ele abençoe ricamente a tua vida, a tua casa, toda a tua família. Que ele derrame sobre você uma paz que excede todo entendimento. E para você que é novo por aqui, seja sempre muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida. E para a gente começar pensando um pouco, quantas vezes você já fez planos que deram errados aí na tua vida? Quantas vezes você achou que tinha tudo sob controle apenas para ver os seus sonhos ruírem? Hoje a gente fala sobre algo que todos nós enfrentamos, que é a tensão entre os nossos planos e os propósitos de Deus. Lá no livro de Provérbios, no versículo 21 do capítulo 19, a palavra de Deus ela diz assim, ó: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Então essa passagem ela nos confronta com uma verdade maravilhosa e às vezes desconfortável também. Nós fazemos planos, mas é Deus que tem todo o controle. Seguindo a lógica natural do mundo, nós somos pressionados a planejar cada detalhe das nossas vidas. Nós planejamos as nossas carreiras, os nossos casamentos, até mesmo as nossas aposentadorias. Mas quantas vezes a vida ela nos surpreende? Quantas vezes nos vemos diante de situações que jamais a gente poderia ter previsto? E tem um fato interessante, apesar de não ser um número absoluto, diferentes estudos mostram que entre 77% e 92% das coisas que as pessoas planejam viver no ano novo, elas acabam falhando. E por quê? Porque muitas vezes nós planejamos sem considerar a vontade de Deus. Nós planejamos como se nós fôssemos donos do nosso destino. E a gente acaba esquecendo que é um Deus soberano que controla tudo. Mas não se engane, meu irmão. Deus ele não é contra o planejamento. Lá no livro de Tiago, lá nos versículos de 13 a 15 do capítulo 4, ele nos ensina assim a planejar, mas planejar com humildade, reconhecendo a soberania de Deus, porque o problema não está em fazermos planos, mas em fazê-los sem submeter-se à vontade do Senhor. Se a Bíblia nos ensina que nós estamos diante de um Deus que é soberano sobre todas as coisas, então nada escapa do seu controle. Lá no livro de Efésios, no versículo 11 do capítulo 1, o texto também nos lembra que Deus ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E isso significa que mesmo quando os nossos planos eles dão errados, a gente pode confiar que o propósito de Deus ele vai prevalecer. Lembra da história de José do Egito, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos? Certamente isso não estava nos seus planos, mas no final ele pôde dizer o que está escrito lá no livro de Gênesis, lá no versículo 20 do capítulo 50, quando ele disse assim, ó: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O plano dos homens falharam, mas o propósito de Deus, ele prevaleceu. E embora seja fundamental reconhecer a soberania de Deus, a Bíblia também afirma que Deus, na sua soberania, ele dá ao homem a responsabilidade sim de agir. Fazer planos não é errado, desde que sejam feitos, meu irmão, com uma postura de dependência, de obediência a Deus. No livro de Provérbios, lá no versículo 9 do capítulo 16, ele também nos ensina. Ele diz assim, ó: no coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Esse texto ele equilibra ali a relação entre a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Nós somos chamados a agir com sabedoria e também a planejar e tomar decisões, mas sempre reconhecendo que Deus é quem dirige, é quem governa os nossos passos. Então a soberania de Deus, ela não deve ser usada como uma desculpa para a gente não agir, a gente não tomar decisões. A gente deve sim fazer planos, mas sempre em humildade, submissos ao propósito de Deus. Outro aspecto crucial que a gente deve sempre lembrar é que Deus muitas vezes ele utiliza ali do sofrimento para poder cumprir os seus propósitos. Às vezes nossos planos eles fracassam ou enfrentamos adversidades não como castigo, mas como parte de um processo muito maior de santificação.
No livro de Romanos, no versículo 28 do capítulo 8, um texto que a gente conhece bem, ele nos assegura o seguinte, ó. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então isso inclui até mesmo o sofrimento. Deus ele usa circunstâncias difíceis da nossa vida para moldar o nosso caráter, para fortalecer a nossa fé e nos conformar à imagem de Cristo. A história de José, por exemplo, ela nos mostra que mesmo em meio ali ao sofrimento, Deus ele estava trabalhando para um bem muito maior. Quando os nossos planos eles falham, meu irmão, pode ser que Deus ele esteja ali nos protegendo de algo pior ou nos preparando para algo muito melhor também. Então, como é que a gente deve viver à luz dessa verdade? Em primeiro lugar, planeje tudo com humildade, faça planos sim, mas submeta sempre os seus planos à vontade de Deus. Reconheça que seus planos eles estão sujeitos ao propósito soberano do Senhor. Em segundo lugar, confie no caráter de Deus. Quando os seus planos falharem, lembre-se sempre, Deus ele é bom. Mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo, a gente pode confiar que Ele está bem no controle de tudo, realizando ali os seus bons propósitos. Em terceiro lugar, busque a vontade de Deus em oração. Antes de você fazer qualquer plano, antes de você tomar qualquer decisão na tua vida, consulte ao Senhor em oração. Pergunte para Ele, Senhor, qual é a tua vontade para mim, hein? Busque discernir a direção de Deus e peça por sabedoria, para você poder seguir o caminho que Ele tem preparado para você. E lembre-se sempre, a falha dos nossos planos não é o fim, pode ser só o começo de algo maior que Deus ele tem realizado em nós e através de nós. Ele nos convida a confiar, mesmo nas situações mais difíceis. Então, meu irmão, não deixe que o medo do fracasso o paralise. Faça planos sim, sonhe, mas lembre-se sempre, muitos são os planos do coração do homem, mas o que sempre vai prevalecer é o propósito do Senhor. E isso é uma boa notícia, sabe? Porque o propósito de Deus para a tua vida, para a minha vida, é muito maior e melhor do que qualquer coisa que a gente possa planejar. Porque no final o que importa não é se os nossos planos deram certos, mas se cumprimos o propósito de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar e guardar a tua vida e que nos faça sempre lembrar. Muitos são os planos, mas o propósito do Senhor é o que permanece para sempre. Guarda no teu coração, eu espero que produza bons frutos. Não esquece, amo vocês em Jesus. E amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida e que Deus abençoe ricamente você. Tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.